Assunto agora para falar sobre saúde. Estima-se que mais de 90 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de arritmia cardíaca. As palpitações são um dos principais sinais de que o ritmo do coração está fora do normal. Esse é o assunto do quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Olha, a arritmia cardíaca é qualquer alteração no ritmo das batidas do coração, que pode fazer com que ele bata mais rápido ou mais lentamente, ou simplesmente fora do ritmo. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o médico cardiologista, o Dr. Martins Dionísio, que está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã para dar essa contribuição para a população. Lembrando que a partir de agora você já pode enviar as suas perguntas para o WhatsApp do BG. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta no ar. Bom dia, doutor Martins. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia e do Balanço Geral. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui e vamos com informação, vamos com perguntas aqui no telão do BG. A Ana Carla Batista está ligadinha com a gente em Indiaroba. Bom dia, população de Indiaroba. Quais são os gatilhos, doutor, que podem provocar alterações no estímulo elétrico do coração? Então, Ana Carla, os gatilhos são vários, né? São vários sintomas que podem causar, né, estímulos de arritmia no coração, né? Como o estresse, por exemplo. Hoje a gente sabe que a gente vive num ambiente de muito estresse, né, trabalho, sobrecarga emocional, isso tudo causa um gatilho no coração e causando arritmias. Então, esses gatilhos são principalmente, eles surgem quando a pessoa enfrenta a situação de pressão. Essa pressão pode ser um estresse do trabalho, um estresse emocional. Exatamente. Então, as pessoas precisam estar de olho nessas situações, em como se sentem nelas, né? Exatamente. São estímulos que fazem com que o coração possa bater mais rápido e aí ele pode ter suor frio, taquicardia, o coração começa a bater muito mais rápido e em alguns casos até desmaios. Em alguns casos até desmaio. Olha, a população já começou a participar, já começou a enviar perguntas. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas chegando agora pelo Zap Zap em tempo real. Olha, o José Roberto Silva está ligadinho com a gente em Ribeirópolis. Bom dia para todos que estão ligadinhos aí em Ribeirópolis. O que muda, doutor, no batimento cardíaco quando a pessoa está com arritmias? Então, José Roberto, quando a pessoa tem arritmia, o coração ele pode bater desde lentamente, como também rapidamente. A gente chama de bradiarritmias, quando o coração bate mais devagar, e taquiarritmia, quando o coração bate mais acelerado. Você pode ter sintomas desde mal-estar, suor frio, dor no peito, e em alguns casos, como eu falei anteriormente, o paciente pode vir a desmaiar, né, que aí é uma situação muito complicada, e aí o cardiologista deve ser procurado para que se tão logo investigue o motivo desses sintomas terem aparecido subitamente. Tem mais perguntas aqui no telão do BG, hoje tirando as dúvidas sobre arritmia. Luzia dos Santos ligadinha com a gente em Lagarto. Qual é o ritmo cardíaco adequado, doutor? Então, Luzia, o ritmo cardíaco adequado é o ritmo sinusal, é o ritmo fisiológico do coração, que é quando você tem uma frequência entre 50 a 100 batimentos por minuto. É sempre bom fazer uma avaliação com eletrocardiograma no cardiologista para saber se você está com o seu ritmo adequado. É um exame muito simples, mas que consegue dizer com certeza qual o ritmo adequado que você se encontra no momento. Olha, tem mais participação aqui. Falando em ritmo adequado, nós estamos tocando nesse assunto. E aí uma telespectadora já enviou uma mensagem. Ela está ligadinha aqui da capital. É a Estércia Maria da Silva, ligadinha com a gente no bairro Luzia, aqui na capital. Obrigada pela participação. E aí ela questiona assim: para quem faz corrida, doutor, como podemos saber se estamos correndo sem prejudicar o nosso coração ou sem provocar uma parada cardíaca? E aí ela aproveita e pergunta: qual o batimento cardíaco melhor para quem pratica a corrida? Veja, Tessia, todo paciente que pretende fazer uma atividade física, seja corrida, seja atividade física em academia ou ar livre, é sempre interessante fazer uma avaliação cardiológica, para saber se você não tem nenhuma patologia que possa evoluir com morte súbita cardíaca. A gente sabe hoje que a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença muito comum em pacientes atletas, que praticam atividade física regularmente, mas que se não tiver um acompanhamento adequado, ele pode vir a ter uma morte súbita, por não saber que tinha uma doença cardíaca, e aí essa doença cardíaca desenvolveu uma arritmia, e muitas das vezes não dá tempo de tratar, porque a morte súbita, muitas das vezes o paciente acaba morrendo.
Então é interessante sempre antes de qualquer atividade física, você que tem mais de 40 anos, passar pelo médico cardiologista, fazer uma avaliação, eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, Holter, para saber se você não tem nenhuma anormalidade que possa impedir você de fazer uma atividade física. Então é importantíssimo então passar por essa avaliação, né, doutor? Com certeza. Olha, tem mais participação, muita gente ligadinha lá no município de Barra dos Coqueiros. Essa mensagem aqui eu recebendo em tempo real, nesse momento pelo Zap do BG. E eu tô falando aqui com a Geilza. Alô, dona Geilza, lá no município de Barra dos Coqueiros. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Ela fez um exame que acusou arritmia extrasistole, ela escreve aqui, supraventricular, que incomoda muito. Meu coração tem picos de aceleração, que incomoda inclusive a respiração. E como deve ser a vida dessa paciente, o que ela pode fazer para contornar esse quadro? Então, extrasístole, que é o nome correto, é a arritmia mais frequentemente do consultório. É uma arritmia que na maioria dos casos é benigna, né? Existem arritmias benignas e existem arritmias malignas. O que vai determinar tratamento é sintoma e a frequência que essa arritmia aparece nos exames cardiológicos. Então é importante esses pacientes que têm essa arritmia estar sempre frequentando o cardiologista para saber se essa frequência da arritmia necessita de alguma intervenção, que vai desde medicação ou até mesmo procedimentos invasivos como cateterismo, ablação cardíaca, entendeu? Que é um procedimento que vai lá e queima os focos de arritmia no coração. Então é importante o paciente estar com sua saúde cardiovascular em dia. Tem mais perguntas agora no telão, aqui no quadro Fala Doutor. O Pedro Cardoso está ligadinho com a gente em Itabaiana, terra da cebola, terra do caminhoneiro. Quais os tipos de arritmia cardíaca, doutor? Então, Pedro, arritmias cardíacas são divididas em dois grandes grupos, né? Nós temos as bradiarritmias, que são as arritmias causadas por frequência cardíaca menor que 50, e as taquicardias ou taquiarritmias, que são causadas por uma frequência cardíaca maior de 100 batimentos por minuto. Todos os dois grupos englobam diversas arritmias que necessitam de tratamentos, que vão desde o marca-passo, que é um aparelho que a gente coloca no coração para estimular quando você tem bradiarritmias, e CDI, que é um marca-passo que tem um estímulo elétrico quando o coração tem taquicardias ventriculares que podem causar a morte, né? Então esses dois grupos são os principais tipos de arritmias que a gente conhece. E olha, tem mais participação aqui, doutor, porque a Rosângela está ligadinha com a gente em Porto da Folha, Rosângela dos Santos, e ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Eu tenho arritmia, palpitações, estou gestante, e aí passaram uma medicação chamada Celozoc, porém ela relata que não tomou essa medicação, que seria para o coração, por medo de afetar o bebê. E aí ela questiona, posso tomar ou não, doutor? Então, geralmente, dependendo da fase da gestação, o Celozoc é uma droga segura a ser usada pela gestação. Mas aí eu recomendo a você, Rosângela, procurar um cardiologista, né? Eu não sei se foi um cardiologista que prescreveu essa medicação, ou se foi o clínico do PSF, ou o próprio obstetra. Você tem que procurar um cardiologista para saber se realmente, dependendo da fase da sua gestação, você possa usar o Celozoc. Existem drogas beta-bloqueadores, que é a classe que pertence ao Celozoc, que podem ser usados pela gestante. Mas aí eu acho interessante você procurar um cardiologista, porque a gestante é um grupo diferenciado, necessita de uma atenção diferenciada e está fazendo acompanhamento cardiológico necessário. E muitas das vezes até, dependendo da arritmia, dá para suspender o Celozoc e você ficar sem medicação nenhuma e ter uma gravidez aí tranquila. Tranquila, né? Tem que procurar mesmo um cardiologista. Olha, tem o Jean Marcel, ele está ligadinho na cidade de Laranjeiras. Bom dia para todas as comunidades de Laranjeiras. E ele fala assim, bom dia, doutor, eu sinto muitas dores, meu coração fica acelerado, inclusive sente falta de ar. O que pode ser? Veja, são sintomas muito grandes, né? Dor torácica, falta de ar. Podem ser diversas doenças. Pode ser arritmia, pode ser doença coronariana, que é a doença que leva ao infarto, pode ser insuficiência cardíaca. Então, é interessante que também você vá ao médico, faça exames, para tentar chegar a um diagnóstico de uma doença que possa estar causando isso daí. É importante não deixar para depois, porque muitos pacientes às vezes vai prolongando a procura ao médico e acabam evoluindo com um evento fatal, né? Uma morte súbita, inesperada, e muitas das vezes a gente tem visto aí que tem aumentado o índice de morte súbita no Brasil
principalmente num público muito jovem, em menos de 40 anos. Tem mais perguntas chegando e uma pergunta sobre ansiedade. Ansiedade pode provocar arritmia, doutor? Pode. É como eu comecei a nossa entrevista aqui falando sobre estresse. A gente hoje vive num mundo muito estressante, ansiedade. Todos esses sintomas de estresse e ansiedade podem dar dor no peito, palpitação, entendeu? Mal-estar no peito. E hoje eu acho que a patologia que mais predomina no consultório do cardiologista, depois de hipertensão, é a ansiedade. Ansiedade trazendo sintomas de dor, de angústia, de mal-estar. Já vi até pacientes desmaiarem porque estão com um quadro de ansiedade generalizado. Então é bom você afastar doenças cardiovasculares para então ficar fechado a possibilidade de você ser uma pessoa ansiosa e assim estressada e causando esses sintomas todos. Quais são os sinais que podem justamente acender um sinal de alerta em relação ao quadro da ansiedade? Em que momento a situação fica preocupante, podendo desencadear uma arritmia? Então, quando o paciente tem ansiedade, sempre ficar atento se ele está tendo algum sintoma como taquicardia, né? Geralmente é o primeiro sintoma que ele manifesta quando tem um quadro ansioso, né? Taquicardia, dor no peito, pode dar em pacientes quando tiver uma síndrome generalizada de ansiedade, até desmaio, como mesmo falei anteriormente, né? Em alguns casos a gente vê isso acontecer. Então é ficar sempre antenado. Você vai começar a ter sintoma, é melhor ir no cardiologista. Olha, o Ivanildo Souza está ligadíssimo em Japaratuba. Esse telespectador todo dia participa do BG, todo dia envia mensagem pra gente, ele participando aqui do Fala Doutor. Bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Tomar muito café pode provocar arritmia, isso é verdade ou mito? Verdade, verdade. A gente sabe que a cafeína é uma substância que não só está no café, mas como alguns estimulantes para quem faz academia, e quem usa muito energético também, são estimulantes que podem sim causar arritmias, né? Então, já vi até casos de pacientes que tomaram 4 latas de energético ou tomam uma garrafa de café por dia e tem taquicardia, né? A cafeína ela estimula o coração a fazer batimentos mais acelerados. Isso pode dar dor torácica, isso pode dar falta de ar e ter aquela sensação de peito agitado. Então, tenha um consumo moderado de café, né? Evitar energéticos, ainda mais quando estiver misturado com bebida alcoólica. Esse consumo moderado do café, por exemplo, qual seria o ideal? Por exemplo, durante o dia, uma xícara de café, 2? O ideal, pelo menos até 3 xícaras de café, tá? O café mesmo, o expresso, não tem problema nenhum, não. Tanto que a gente sabe, o que vai causar o malefício é o excesso, né? Como tudo na vida, né? A gente tem que ter cuidado com os excessos. Então, o doutor falou, inclusive, agora há pouco na questão do energético, misturar, por exemplo, energético com a bebida alcoólica. Como uísque, por exemplo. Isso. É perigoso? É perigoso porque você vai associar duas medicações, né? Duas substâncias que são potencialmente danosas ao coração, que é o álcool e o energético. Então você vai ter 2 substâncias que vão estimular o coração a bater mais rápido. Então você pode ter arritmias, você pode ter um desmaio e às vezes num ambiente de festa você pode estar desassistido e aí sofrer até mesmo uma parada cardíaca. Para finalizar, vamos falar dos tratamentos para arritmia? Vamos sim. Arritmias como eu te falei e volto a frisar, vai desde medicação, desde mudança de estilo de vida, atividade física melhora a arritmia, tá? Até mesmo intervenção em cardiologia, como ablação, como cateterismo. Então, é necessário saber qual arritmia que você tem. É uma arritmia benigna? É uma arritmia maligna? O que é que precisa fazer? Então, é sempre interessante estar em acompanhamento com o cardiologista, fazendo exames periódicos, para evitar ter desfechos ruins como morte súbita cardíaca, que é algo que acomete ainda mais de 320 mil pessoas por ano no Brasil. Sobre a morte súbita, ela acomete somente os idosos? É mais uma pergunta que chega. Não, não. A morte súbita, ela acomete qualquer faixa etária. É tanto que a gente tem uma doença do jovem chamada displasia arritmogênica do ventrículo direito e cardiomiopatia hipertrófica. São 2 doenças que matam jovens na faixa etária de 20 a 30 anos, que não sabiam que tinham a doença e de repente tem uma morte súbita, né? E muitos, infelizmente, acabam falecendo porque não deu tempo de dar o diagnóstico.
Por isso é importante demais que nesse estilo de vida seja implementada a atividade física, né, doutor? Um estilo de vida cada vez mais saudável. Exatamente. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Muitas mensagens aqui chegando para o Zap Zap do BG, inclusive a gente não vai conseguir ler todas por conta do tempo, mas a gente quer agradecer toda a equipe do Decos Day Hostel, esse grande parceiro do Balanço Geral Amanhã. Muito obrigado, Tamires, muito obrigado, TV Atalaia, muito obrigado, Grupo Decos e a todos os telespectadores. Obrigado, um excelente dia e até a próxima.